Só que, voltando um pouco antes disso, eu cheguei nos Estados Unidos. E aí eu cheguei nos Estados Unidos, a Max pegou uma casa pra gente, pra nós 4, eu, o Jorlan, o Ramon e o Beto, lá no mesmo condomínio onde a Ângela estava, a 10 minutos do Kaique. A gente pegou todo mundo lá, uma casa. Então eu cheguei primeiro, o Beto ia chegar no dia seguinte, por causa do dia da quarentena, e em tese os meninos iriam pra lá também, logo depois. Aconteceu que os meninos não foram pra essa casa. O Gerlan ficou com a Julie. Sério? Ficou com a Julie. E o Ramon ficou no hotel lá com o Cris. Com o Cris. E você e o Beto? E a gente ficou lá na casa. Na casa, vocês dois. E aí... então, a gente tava... Tipo, a minha casa, pra casa da Ângela, dava 1 minuto cravado pra chegar uma casa da outra. Que era dentro do condomínio? Era dentro do mesmo condomínio. Um baita resort. Top demais. E aí, eu cheguei lá. Na hora que eu já fui direto pra casa da Ângela. A gente chegou lá. E a gente foi no Outlet Premium, que eles... A Ângela e o Kaique estavam procurando alguma coisa lá. A Ângela estava procurando alguma coisa lá. Então a gente chegou, foi pra lá direto. E aí foi onde eu gravei o primeiro vídeo dos dois. E aí depois a gente voltou lá pra casa. Foi aí que eu vi que o Kaique tava bravo. Já tava sério, já tava... Foca o Kaique. Focado no negócio só. É mó barato. O Kaique, em preparação, ele fica tipo assim, ó. Então, ele não... Nada em volta dele interfere no foco dele. Seja no celular, seja na comida, seja no que for. E se interferir, ele dá choque. É muito barato. Fala nisso, Champs. Aqui, ó. Ó, que legal. Aí o Champs me deu a medalha de... Caramba, hein? De participação Kaique do Olímpia. deu a medalha de participação do Olímpia pro Maurício. Caramba. Exato, isso aqui é top. Isso é moral, velho. Não, o Champs é foda. O Champs é foda. E aí, na hora que a gente chegou lá e tal... A Ângela estava se sentindo bem, conversando tudo mais, o Kaique mais fechado. E aí tinha até alguns comentários nisso, que até acho que é legal falar, mestre, de pessoas falando, porra, o cara não quer falar e vocês mesmo assim gravam. Cara, nenhum atleta em finalização vai querer falar. Vocês não vão assistir nada. Não. Se a gente deixar por conta do atleta, vocês não vão acompanhar preparação nenhuma. Por quê? O atleta ali, cara, ele tá 100% focado no objetivo dele, extremamente cansado, extremamente debilitado e extremamente estressado. Lembrem do que o nosso Eduardo Correia disse. O seu humor é inversamente proporcional à sua condição física. Condição física maravilhosa. Estresse. O inverso é humor horrível. Condição física ruim. O inverso é humor excelente. Olha como o Kaique entrou. Olha como o Ramon entrou. Olha como a Ângela entrou. Uhum. Os 3 entraram no melhor do seu condicionamento. Então o humor não tinha que estar muito bom. E é assim, quem estava com o humor um pouco melhor era a Ângela. Primeiro, porque a Ângela é uma categoria feminina, então ela não pode entrar hard. Então não há uma desidratação extrema, não há uma falta de calorias extrema, porque ela trabalha numa categoria que o físico é estético. Não, ela comia mais do que o Kaique. Ela estava comendo mais que o Kaique. Mais que o Kaique. Pra você ter uma ideia. Então imagina um cara que tem 100 quilos comendo menos do que uma atleta wellness. Uma atleta 61 feminina. quilos. Entendeu? Então, para você ter uma ideia. Então tem esse porém. E segundo, que também é um outro fator. A Ângela, ela vem já com o shape encaixado. É diferente de uma categoria masculina que você faz off-season, retém, depois faz pré-contest. A Ângela mantém o físico dela semi-condicionado durante o ano todo. Então, ela no final que ela puxa um pouco, mas não é nada hard. Não, nada pesado. Senão, haja visto que ela estava comendo mais que o Kaique. Pra ter uma noção, o Kaique, do nada a gente tava conversando, do nada o Kaique tava sentado no sofá, do nada... Apagava. O Champs apagava. E assim, a gente precisa puxar, eu preciso puxar alguma coisa do vídeo. O cara não vai querer falar, ninguém vai querer falar, mas a gente precisa puxar. E aí eu vou puxar, perguntar o que tá comendo, quanto que tá comendo, como que tá se sentindo naquele momento, se sabe o que o coach falou no dia. Essas coisas a gente precisa passar pra gente ter conteúdo pra passar pra galera. Senão não faz sentido tá lá. E pro bem deles.
E isso é muito importante para eles. Para a carreira deles. É muito importante. Qual é o sonho de todo atleta de fisiculturismo, amador ou profissional? Viver do esporte. Viver do esporte. E como é que você vive do esporte? Através das suas redes sociais. E como é que você constrói suas redes sociais? Produzindo. Então, o Maurício ali, ele dá um suporte incrível pro atleta, porque ele está produzindo pro atleta. Entende? Imagina se o Maurício não estivesse ali, como é que o Kaique, a Ângela e o Ramon teriam condições de pegar o celular e começar a gravar na forma de selfie? Aí, pessoal, tô fazendo aqui minha refeição, tô aqui minha preparação, vamos gravar meu treino agora. Não consegue, gente. Na reta final... Não tem como. Tanto é que antes de eu ir para os Estados Unidos, o Vandi, que me mandava as coisas, Vandi, era o Mauricião que estava lá. O Vandi representou o Vandi puxava os vídeos, fazia a mesma coisa. Ele falava, cara, ele falou assim, eu fui o Mauricião, me inspirava. O que o Mauricião falava? O que o Mauricião puxava? Eu fazia. Legal. Ele estava fazendo dessa forma. E aí a gente chegou lá, e aí começou a preocupação do visto não sair do outro lado. E isso criando conteúdo ali com o pessoal, com o Kaique e com a Ângela. Então, treino, então a gente foi na Kiss Me Muscle, que é aquela academia onde o Kaique treinava a maior parte, era 4 minutos de onde a gente estava, era pertinho. E aí a gente estava treinando lá, estava o Nick Walker treinando ali, estava o Chão Clarida treinando ali, os Olímpias treinando lá. E aí a gente foi um dia na Iron Religion, que aí foi o dia que eu fui com o Lucas, que eu encontrei o Lucas lá, que a gente gravou. E aí naquele dia a gente encontrou todo mundo lá na Iron Religion, que foi quando a gente encontrou o Big Ramy. Cara, o Big Ramy 2, 3 dias antes do Olímpia, fazendo escada, Renato. 1 hora de escada. 1 hora de escada? 1 hora de escada. 1 hora de escada. Big Ramy fazendo 1 hora de escada. Todo encapuzado. Pra suar bastante. Foi aquele dia que a gente te ligou com o Toguro. Nossa, aí a gente falou. Dó da escada. Falou, Beto, escada da Matrix. Que aguentou. Porque assim, foi aquele dia que a gente ligou com o do Toguro. O Big Ramy ficou lá. 1 hora de escada. Nossa. 1 hora de escada, 3 dias antes do Olímpia, cara. Mas as pessoas não ficavam incomodando ele, não, né? Não. Teve uma hora lá antes da escada, ele ficou lá na recepção e tirou foto com todo mundo que vinha. Ele tirava então, foto. Mesmo assim, ele tirava foto de todo mundo. No treino ali, a pessoa ia lá treinar, porque tava ele e o Dennis James. Eles iam lá, treinavam. No meio do intervalo, alguém falava alguma coisa com ele. O Lucas tava com a camiseta dele, a gente foi lá trocar uma ideia com o Big Ramy. Cara, muito bonzinho. Bonzinho, né, cara? Muito tranquilo, cara. Você vê ele grandão, você fala, puta, é mó marrento. Nada, nem um pouco. O Bona que tretou com o cara lá, quase. O Bona aqui é meio mal-humorado, cara. É, cara, ele é marrento. Uma vez eu encontrei o Bona aqui num qual é o nome desses? Outlet? No Outlet. Aí eu fui, falei com ele. Fez uma cara meio assim pra mim e tal. Ele terminou de fazer um exercício no aparelho. Ele tava fazendo numa rodana lá, num pulley, tava fazendo numa rodana, tava fazendo exercício. Aí ele parou lá, tava arrumando as coisas dele na mala do lado. Um cara chegou e foi usar o aparelho. Aí ele virou pro cara e ele falou, você chega assim, você nem pergunta se já terminou? Assim. Aí o cara falou, mas é que você não tava aqui, desculpa, você vai usar ainda? Não, já terminei, mas é bom ter educação, não sei o que, sua mãe não te deu educação. Nossa. Assim, do nosso lado. E eu olhei assim, não tinha nenhum brasileiro do lado ali pra falar alguma coisa. Aí você viu que o Kaique e o Ramon tava super bem humorado perto do Bona. E, cara, ele pôs a mochila, ele saiu reclamando, que nem uma velha rabugenta. Foi saindo reclamando assim. Caramba. E esse tava estressado. E a gente ia até falar com ele. Aí não, depois e ele não ia usar o negócio, velho. Não, ele já tinha usado. Ele já tinha terminado, tava arrumando a mala dele pra ir pra outro. E nisso eu e o Lucas, a gente tinha falado, vamos trocar uma ideia com o Bona aqui também ali. O Lucas falou, ele é sossegado e tal. Aí na hora que foi isso, eu falei, Lucas, não vamos mais não. Deixa quieto. Não vamos mais não. E aí nesse dia a gente encontrou... Puta, o pequenininho de tudo, como chama? Chão Clarida? Não, o outro. O que todo mundo tava esperando e não foi bem. Ai, caramba. Como é o nome dele? O Keone. Keone Person. O Keone Person. A gente encontrou ele lá. Cara, o Keone é isso, mestre. Ele é muito baixinho? Muito. E o cinegrafista dele é menor que ele. Mentira. É, cara, pra ele parecer grandão no vídeo, entendeu? O cara grava de baixo. Pensa, se eu fosse gravar o Keone, ia ser só de cima. Nossa senhora. Ele pegou um cara menor do que ele pra gravar, assim. Então o cara gravando só de baixo, assim, ó, pra ele ficar gigantão no vídeo. O Keone é muito baixo? Bem baixinho mesmo. E nem é tão grandão assim? Cara, ele tem muita massa pelo tamanho dele, é. E ele foi tudo de blusão e tal. E ele ficava olhando o Lucas de longe, assim.
Aí o Lucas ficava olhando pra mim, olhava pra ele, fazia o cara assim. Eles ficam meio... Eles escondem muito físico. Escondem nesse O final. Lucas não, o Lucas era só na regata Não, o cara. tempo todo. O Lucas, a galera curtiu demais Cara, ele lá, né? muito. Meu? Lucas, vai. Mano. Beijo pra você, um beijo pra Lari. Cara, a energia dele é absurda, velho. Não, assim, e ele curtia, se divertia com todo mundo, brincava com todo mundo. A galera gostou muito dele. Há tantos anos atrás eu tava na rua, no crack. E olha onde eu tô agora. Era isso só que ele falava e curtia. E assim, não, a energia dele lá em cima, né? Não, lá em cima. Cara, ele se divertia. Ele tava vivendo o sonho. Não, tava ali. Ele falou, velho, eu posso estar lá e eu quero estar lá entre o top 5. Mas se eu não tiver também, velho, olha onde eu já cheguei, já vão me conhecer. A galera vai me conhecer. Tanto é que E aí já sacou pro Big Ramy. Não, assim, velho. já sacou lá pro Big Ramy. Entendeu? A gente encontrou o Emílio lá também. O O Emílio lá do Europa Pro, que o Brasil ama o Emílio. Grande Eu sempre falava isso pra ele. O Emílio me ajudou lá no México também agora. Ele não tava lá no México, mas ele me ajudou também. Porque eu tava com dificuldade. O Tamer tava no campeonato. Eu tava com dificuldade pra chegar nos promotores. E aí o Emílio chegou e o Tamer chegou também. Então os dois chegando junto ali, lá nos promotores. Amoleceu o coração do Aí deixaram entrar, deixaram gravar, deixaram fazer tudo. Bastidor, eu era o único lá nos bastidores. Só você. Só que Aí a gente já tá falando do Monte Rei. de Monte Rei. Mas então, e aí nisso o Big Ramy tirando foto, aí chegou o Giga, chegou a Júlia, e todos os brasileiros começaram a se concentrar lá na Iron Religion. E aí o Big Ramy foi pra escada. Uma hora de escada. Isso depois do treino de musculação. Depois do treino. Treinou o peito aquele dia. Caramba. E Agora, o Dennis James puxa, hein, velho? Puxa. Mais uma pergunta, Mauricião. E o Kaique? Ele estava ali tranquilo? Não estava? Sim, o Kaique é uma máquina, né, cara? Sim, total. O Kaique é uma máquina. Então, assim. Eu comentei esses dias. O Kaique é um dos atletas mais completos que eu trabalhei na minha vida. E olha que eu já trabalhei com muito atleta. O Kaique é uma máquina. O Kaique, ele chegou com a mentalidade assim: eu fiz o 100% mesmo. O que precisava ser feito, eu fiz. O ano inteiro. Não foi no pré-contest. Não. Minha vida foi 100% para esse momento. E ali, tanto é que quando a gente estava no México, ele falou, a gente até gravou. Eu fiquei com medo de encher mais. De perder a definição do condicionamento. Assim. Ele estava com medo de perder o condicionamento e não encheu tanto. Que acho que foi até por isso que ele ficou em top 6 e não avançou mais algumas posições. Mas assim, o Kaique estava... Não é triste, cara. Ele estava chateado. Porque ele sabia que poderia mais ali. Tanto é que no México ele falou pra mim que eu subi 85%. Hoje eu vendo como eu tô agora no México, eu subi 85% no Olímpia. Ele sabe que o físico dele poderia estar melhor por uma questão de finalização. Na finalização. Manobra de água, sal, carboidrato. Ele falou que... Tanto é que no México o evento atrasou mais de 2 horas lá pra eles subirem. E aí, tipo... Toda hora falavam, não sei o que, acho que vai mais uns 5 minutos. Então todo mundo começava a aquecer. Puta, Então todo mundo aqueceu umas 3 vezes antes do aquecimento mesmo. Então isso para um atleta... Depleta. Galera, os caras fazem um carb up pro aquecimento, né, Renato? Então na hora do aquecimento que vai tudo pro músculo, que ele vai subir cheio pro campeonato, pro palco. Não dá para ficar se aquecendo aí 2, 3 horas. Você entendeu? E aí foi uma das coisas que aconteceu. E aí, lá no Olímpia... Ele falou que ele estava 85%, que ele poderia ter subido mais. E ele estava chateado com isso. Sabe assim? Tipo... Cara, você trabalha o ano inteiro e saber que uma finalização não te fez entrar 100%, ou seja, uma estratégia. Não faltou cardio, não faltou treino, não faltou dieta. Foi uma questão da escolha estratégica do coach dele. Como não vai ficar chateado? Não. E aí o que acontece? Muita gente fala que o Kaique é arrogante. Arrogante. Muita gente não. Não, alguns. Muita gente não. Alguns hatezinhos falam. Pouquíssimas pessoas que falam essa besteira, Alguns. porque isso é pensamento de perdedor, né? Alguns hatezinhos falam. É muito engraçado. O perdedor, o vitimista, o coitadismo, não aguenta ver pessoas determinadas e seguras. O que faz de um homem ser seguro? A plena convicção de que ele fez tudo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, acreditar que você pode. São os 2 grandes aliados da convicção.
E ainda pegaram um trechinho do podcast que ele foi e cortaram só a parte, trechinho. só aquela parte que interessa. Toda a parte que ele deu maior moral pros atletas brasileiros, Não. o tanto que ele admira eles, tanto a que moral que ele deu pro torceu. Diogo, a moral que ele deu pro Felipe Franco, a moral que ele deu pra todos os atletas que estão com ele, nada. Cortaram só um Só aquele trechinho. É só aquele trechinho. E aí colocaram. E assim, e isso daí é que é complicado, mestre. A pessoa que é pública, ela recebe 200, 300, 1000 comentários bons. O comentário ruim machuca. E aí, isso deu uma machucada no Kaique. Sim. Sabe assim? Por quê? Porque assim, tipo, ele falava, porra, é mentira isso. Eu não sou arrogante. Não é verdade isso que esse cara tá falando, porque não é verdade aquilo que passaram. Então, isso ele ficava chateado. E aí, porra, você acha que ele não vai ficar feliz com um amigo dele se dando bem? Lógico, ele é atleta. Ali no palco, ele queria ter ganho o campeonato. Ele queria estar ali no top 1. Quem é o cara que vai subir num Mr. Olímpia que não quer chegar entre os primeiros? Cara, mas ele ser... ele foi o primeiro a dar parabéns pro Diogo. Foi a primeira coisa quando o Diogo voltou, ele fez isso. Eu perguntei pra ele, qual que foi a primeira coisa quando o Diogo, que o pessoal top 5 desceu? Ele falou, cara, eu fui abraçar o Diogo. A primeira coisa. Isso que ele tinha acabado de competir. Ele não foi lá no apartamento tomar Não, banho. não. Não. Ele ficou esperando o Diogo pra dar o parabéns e abraçar o Diogo. Subiram os top 10 da final, lá, desceram os top 10. Subiram os top 5 pra premiar. Os outros 5 que ficaram lá embaixo, do backstage. Quando os 5 que ganharam desceram, a primeira coisa que ele foi lá. Isso que ele é amigo de todo mundo lá. Mas ele foi primeiro no Diogo. Mas assim, aquele negócio. Ele ficou chateado pela galera falado da mentira. Assim, de uma forma mentirosa. De ter atribuído a ele um defeito que ele não tem. Exato. E o Kaique, assim, lógico, que nem eu falei. O Lucas Coelho foi pro Mr. Olímpia, conquistou a vaga, ele foi pra ganhar. Não ficou. O Ramon foi pra ganhar, ficou em top 5. O Kaique foi pra ganhar, ficou em top 6. A Ângela foi pra ganhar, ficou em top 2. O Gabriel foi pra ganhar, 16. 16º. Eles foram pra ganhar. Eles não vão ficar tristes porque um ou outro ganhou dele. Eles vão ficar tristes pela posição deles na situação que eles estão. Hoje, se o Ramon fizer um podcast aqui e fizerem a pergunta pra ele, Ramon, hoje você vê algum atleta classic brasileiro vencendo você? Qual é a resposta que o Ramon tem que dar? Ele tem que falar assim, não. Não, então, mas se ele não falar, se ele falar não. A resposta correta. O correto é não. Não, por quê? Porque no Porque campeonato ele competiu com o cara e ganhou. No campeonato que teve, ele estava na frente. Mas o correto, o politicamente correto, ele fala, não sei, não, ele é melhor. Então, não sei. Não, acho que não vejo. Não é nem politicamente correto. É meio escroto você falar dessa forma. É até escroto. Falar dessa forma. Isso. E é engraçado, né? Porque a pessoa que poderia se sentir atingida, que foi o Diogo, não se sentiu. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque o Kaique é um cara tão humilde que quando saiu esse meme, sabe o que o Kaique fez? Ele ligou pro Diogo e pediu desculpa. Diogo, eu queria te pedir desculpa porque tá saindo um meme assim e eu queria te explicar que eu não quis dizer isso. Se você assistiu o vídeo... Ele foi pedir desculpa pro Diogo, coitado. Cara, me partiu o coração quando eu fiquei sabendo isso. Quem me contou foi o Diogo, tá? Aí o Diogo falou assim, para. Kaique, você tá doido? Você não precisa pedir desculpa. Eu te conheço. Você tá doido? Morre aí. Para com isso, cara. Da onde você tirou isso? Para. O Kaique foi procurar o Diogo pra pedir desculpa, velho. Com medo, de repente, do Diogo achar que ele realmente poderia ser um cara arrogante. Ele não tava rebaixando os caras. É que assim... E outra, a gente tem que lembrar de uma coisa também. O Kaique, ele foi criado nos Estados Unidos, com costumes americanos. E lá... Uma mentalidade diferente. É totalmente diferente. Lá é assim, cara, esse é o certo. Sabe assim? Se eu ganhei dele uma vez, eu sou melhor atual. do que ele. Como hoje, se você botar... Hoje, o Kaique é tão assim, se botar o Kaique hoje um podcast, o Kaique fala assim, Kaique, quem você vê o melhor atleta do Brasil? Diogo. O Diogo. Ele ganhou de mim. Exato. Assim, acabou. Sem fala mais nada. Ele fala, o Diogo ganhou de mim. Agora eu tenho que trabalhar para ganhar dele. Agora, quando eu ganhar dele, eu vou brigar para ganhar dele, para ganhar dos outros. E quando eu ganhar dele, aí sim eu vou ser... Simples. É simples assim.